Antropologia Teológica Aula 7. As consequências do pecado original. As consequências do pecado original para a humanidade são profundas e abrangentes, afetando toda a condição humana. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, perderam o estado de graça santificante e, com ele, os dons sobrenaturais e preternaturais que sustentavam a perfeita harmonia entre o homem, Deus e a criação. A graça santificante é a participação na vida divina que une o homem ao Criador, e sua perda representou a separação interior da alma em relação a Deus. O homem, criado para viver em amizade com o Senhor, experimentou pela primeira vez a distância espiritual, a confusão interior e a desordem moral. Essa perda fez com que a natureza humana ficasse enfraquecida, inclinada ao mal e sujeita ao sofrimento e à morte. Os dons preternaturais, concedidos por Deus como complemento à natureza humana, também se perderam. O dom da imortalidade, que preservava o corpo da corrupção, cedeu lugar à morte e à dor. O dom da impassibilidade, que impedia o sofrimento e as paixões desordenadas, deu lugar à angústia e à vulnerabilidade. O dom da integridade, que mantinha a perfeita harmonia entre a razão e os instintos, foi rompido, e a vontade humana passou a lutar contra os impulsos desordenados. Por fim, o dom da ciência, que permitia ao homem compreender a verdade de modo ordenado, foi obscurecido pela ignorância. Assim, com o pecado, entrou no mundo a desordem que atinge todas as dimensões da pessoa em inteligência, vontade e afetividade. Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, explica que, ao perder a graça e os dons preternaturais, o homem ficou sujeito a 4 feridas espirituais, chamadas feridas da natureza. A primeira é a ignorância, que obscurece o intelecto e dificulta o conhecimento do bem. A segunda é a malícia, que inclina a vontade ao egoísmo e ao desprezo da lei divina. A terceira é a fraqueza, que enfraquece a coragem e a constância diante das dificuldades. A quarta é a concupiscência, a mais profunda de todas, que inclina os sentidos e os desejos desordenados contra a razão e contra a caridade. A concupiscência não é pecado em si, mas é a inclinação ao pecado que permanece mesmo após o batismo. Ela é como uma ferida que faz o homem tender ao prazer desordenado e ao amor próprio, afastando-o da reta ordem do amor a Deus e ao próximo. Santo Agostinho, em suas Confissões, reconhece essa luta interior ao dizer que a carne milita contra o espírito e que o homem, dividido em si mesmo, só encontra paz quando se volta a Deus. A concupiscência se manifesta em todos os níveis da vida humana, no desejo de possuir, de dominar, de ter prazer sem medida, e é a marca mais visível da natureza decaída. Contudo, a graça de Cristo pode dominar essa inclinação e restaurar no homem o domínio da razão iluminada pela fé. O sofrimento e a morte entraram no mundo como consequência direta do pecado. O homem, criado para a vida, tornou-se mortal e experimenta o limite da fragilidade humana. A dor física e moral é o sinal dessa separação do Criador, mas também um instrumento que pode conduzir à humildade e à redenção. A morte, antes desconhecida, passou a ser o destino comum da humanidade, mas em Cristo ela foi transformada em passagem para a vida eterna. Embora ferido, o homem não foi destruído. A imagem de Deus em sua alma permaneceu, ainda que obscurecida. A semelhança, que se realizava pela graça, foi perdida, mas o chamado à comunhão divina subsiste, ou seja, pela graça de Cristo, ela é restaurada. Deus não abandonou a humanidade ao fracasso. No próprio momento da queda, Ele anunciou a esperança da salvação. No livro do Gênesis, aparece a promessa do proto-evangelho, o primeiro anúncio da redenção, quando Deus disse à serpente que colocaria inimizade entre ela e a mulher, entre a descendência dela e a descendência da mulher, e que essa descendência lhe esmagaria a cabeça. A tradição cristã vê nessa mulher a figura de Maria, a nova Eva, e em sua descendência o próprio Cristo, o novo Adão. Assim, desde o início, Deus mostrou que o pecado não teria a última palavra. O homem decaído foi alcançado pela promessa de uma restauração ainda maior.
Em Cristo, a graça superou o pecado, e a humanidade reencontrou o caminho da amizade com Deus. A história da salvação é, portanto, a história da misericórdia que transforma a ferida do pecado em oportunidade de redenção, fazendo do homem um participante da vitória de Cristo sobre o mal e a morte.